Vamos iniciar este bloco com mais questões envolvendo o emprego de pronomes na tela. A palavra progresso frequenta todas as bocas. Todas pronunciam a palavra progresso. Todas atribuem a essa palavra sentidos mágicos, que elevam essa palavra ao patamar dos nomes miraculosos. Evitam-se as repetições viciosas da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Vejam, a palavra progresso frequenta todas as bocas. Todas pronunciam a palavra progresso. Objeto direto. Né? Você tem a palavra progresso, que eu vou pintar de amarelo. Ó, isso aqui é o quê? É o objeto direto. Não é isso? Se isso aqui exerce o valor de objeto direto, eu vou usar as. É o pronome adequado, regra geral. Só que, quanto à colocação pronominal, todas é um pronome indefinido e vai atrair. Então vai ser todas as pronunciam. Já dá para eliminar alternativas. Veja. Quer dizer, está no singular. A palavra progresso, eu pus plural. Deixa eu apagar aqui esse S. Não é isso? Eu pus plural. Então vai ser A. Deixa eu apagar aqui também. Pronto. Todas A pronunciam. E aí você já elimina, ó. A terceira, a letra C, usou um L, ó. Tá vendo? Tá errado. A elas, não é objeto direto, não vai admitir. Falso. E a E ignorou o pronome indefinido, atraindo, ó. Ou você fica com a A, que vai ser a resposta, já está sinalizada aí para você, ou fica com a B. Até agora, você tem essas duas. Voltando. Todas atribuem a essa palavra, ó, o verbo atribuir, ele está em sua transitividade o quê? Direta e indireta. Concorda? Atribuir, né? Deixa eu pegar um piloto azul. Ó, atribuir é atribuir algo a algo. Atribuir o quê? Sentidos mágicos. É o OD. A quem? A essa palavra. É o aí. Então não vai aceitar o uso do a. Teria que ser lhe ou a ela. Bem, a letra A usou um lhe. A letra B usou um a. Já morreu a letra B. Tá vendo? Letra A é a resposta. Agora veja que esse lhe usado está sendo atraído pelo todas. E outro detalhe, o lhe representa a pessoa? Não. Representa a palavra. Essa palavra. Ok? Cuidado para não ficar com a cabeça voltada para a ideia errada de que lhe é só para a pessoa. Continuando. A palavra progresso frequenta todas as bocas. Todas pronunciam a palavra progresso. Todas atribuem a essa palavra sentidos mágicos que elevam essa palavra a algo. Elevar algo. Essa palavra é objeto direto. Agora. E o que é pronome relativo? Cuidado com esse pronome relativo. Por quê? Pronome relativo, lembra? Conectivo usado para substituir o termo anterior. Esse que representa sentidos mágicos. Né? E pronome relativo atrai. Atrai. Então, que a elevam ao patamar. E é o que ele faz na resposta aí, letra A. A elevam. Tá certo? Veja mais uma questão. Sonhos não faltam. Há sonhos.
Ó, empregar o verbo haver com a ideia de existir, cuidado, ele é verbo transitivo e direto, ok? Então, sonhos é o objeto direto. Se sonhos é o objeto direto, então você diz aos. Sonhos não faltam, você vai dizer aos. Ok? Aos. Dentro de nós e por toda parte. Razão pela qual a estratégia neoliberal convoca esses sonhos. Quem convoca, convoca alguém ou algo. VTD. Bem, se aqui é VTD, convocar, eu vou ter OD também. Só que o termo anterior não é atrativo. Ou você diz os convoca, ou convoca-os. Está horrível esse convoca-os. Deixa eu corrigir aqui. Ou convoca-os, tá? Atribui a esse sonho um valor. Atribuir está em sua transitividade o quê? Direta e indireta. Atribuir o quê? Um valor incomensurável. A quem? A esses sonhos. Então, a esses sonhos é o OI. Se é o OI, eu vou usar lhe. Ou então, a eles. Então, você colocar, atribui a eles, ou atribui-lhes. Atribui-lhes um valor incomensurável, sabendo que nunca realizaremos esses sonhos. Objeto direto, esses sonhos. O nunca trai, nunca os realizaremos. Então vai dar os realizaremos. Vamos buscar a resposta. Aos, vamos eliminar. Aos. A eles na letra A, e a eles na letra A já está errado. Os A já está errado. Está iniciando a oração com o pronome oblíquo. Aos, a C fica. A estes, eu poderia usar estes, ó. Sonhos não faltam. A estes, dentro de nós, e poderia usar. E aos na letra E. Então, 3 ficam. Na segunda, convoca esses sonhos. Ou eu digo, eu escrevi, os convoca ou convoca-os. A letra C usou lhe. Perdeu. A letra D, lhes convoca. Usou lhe. Perdeu. Letra E, os convoca. Poderia ser também convoca-os. Não é isso? Agora vamos para a terceira. Atribui a eles ou atribui-lhes. Ele usou qual dos dois? Atribui-lhes. E os realizaremos. Nós colocamos os realizaremos aqui, ó, nesse cantinho. Tá? Os realizaremos. Letra E é a resposta. Pronomes demonstrativos. Veja, aqui é para nós estudarmos, ó, esses pronomes. Este, esse, aquele e, consequentemente, isto, isso, aquilo, ou esta, essa e aquela, tá? Há livros raros. Estas ou essas obras nos proporcionam sair da inércia. Bem, eu diria assim a você. Não fique limitado à ideia de, vamos lá, eu uso este ou eu uso esse. E aí surgem coisas do tipo, este demonstra o que ainda vai ser citado, e esse demonstra o que já foi empregado. Não se limite a isso.
é pouca informação. Veja, no exemplo número 1, há livros raros. Estas ou essas obras nos proporcionam. Eu usaria estas ou usaria essas. E veja que após o pronome que eu estou pensando em usar, eu me deparo com um substantivo. Não é isso? Obras. Pois bem, vamos colocar na cabeça a ideia de que o pronome que eu queira empregar aqui mantém relação com o substantivo. Um termo ao manter relação com o substantivo ou é adjetivo ou tem valor de adjetivo. Então você está diante de pronome demonstrativo adjetivado. Não é isso? Adjetivado. Repetindo, pronome demonstrativo adjetivado. Quando você estiver diante de pronome demonstrativo adjetivado, ou seja, pronome demonstrativo seguido de substantivo, tanto faz você usar com T como usar com SS. Ambos corretos, desde que antes exista apenas um referente. Livros raros. Só há uma referenciação. E aí tem a notinha no asterisco. O pronome demonstrativo está mantendo relação com o substantivo posposto, que é a palavra obras. Portanto, tem valor de adjetivo. Quando adjetivado, emprego com T ou emprego com S. S. Com T ou com SS. Agora entenda. Desde que antes só haja o quê? Há apenas uma o quê? Referenciação. Não é isso? Só há um referente, ou só há uma referenciação. Pois bem, veja esse exemplo 2. Há livros raros. Estes ou esses nos proporcionam sair da inércia. Observe agora que o pronome não está seguido de substantivo. Lembra? Antes, ó o amarelo. Havia um substantivo. E agora, após o pronome estes ou esses, que eu estou pondo em destaque, não há. Se não houver, então você vai afirmar que o pronome demonstrativo ele está substantivado. Entendeu, patrão? Substantivado. E quando substantivado, o que é que você faz? Você não pode empregar SS. Vou riscar. Você só emprega com T. Olha o asterisco. O pronome demonstrativo está substantivado. Quando substantivado, pois não há substantivo posposto a ele. Corrija. Posposto a ele. Emprego apenas com T. Entendeu a condição? Então, vamos lá. Adjetivado, é o que está na tela. Estas ou essas obras. Eu posso usar um ou outro. Mas cuidado, desde que antes só haja um referente. E aqui ele está substantivado. Há livros raros, estes nos proporcionam. Eu só vou usar com T. Agora, olha esse outro exemplo. Há contos e romances sobre a mesa. Opa, agora eu usei dois referentes. É ou não é? Eu usei contos, vou chamar de X, e romances, vou chamar de Y. Tá? Há contos e romances sobre a mesa. Estes textos, ou esses textos, são do Barroco. Aqueles pertencem à segunda fase do romantismo. Põe um acento indicativo de crase. Veja bem, o que existe aqui é, o que eu vou colocar em amarelo é o pronome demonstrativo. Não é isso? Seguido de quem? Do substantivo. Textos.
Ok? Só que, observando detalhadamente, eu vou dizer que o pronome demonstrativo... Está clarinho, meu patrão? Eu escureço, não tem importância não. Deixa eu escurecer. Eu estou dizendo que o pronome demonstrativo agora está o quê? Adjetivado. Pelo que nós vimos, quando adjetivado, você usa com T ou com S. Só que eu tenho mais de um referente, contos e romances. Para demonstrar o mais próximo, só pode ser com T. Ó, estou riscando o SS, está errado. E para indicar o distante, eu vou usar aqueles. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Quando ele estiver mesmo substantivado, mas compondo um paralelismo, antes eu tenho dois elementos, eu uso com T para indicar o mais próximo, que seriam os romances. E uso aqueles para demonstrar o mais distante, que seria X. Né? Seria X. Então, ao dizer, há contos e romances sobre a mesa, estes textos, eu estou me referindo aos romances, são do Barroco. Aqueles, estou me referindo a contos, pertencem à segunda geração. Ok? Então, mesmo adjetivado, por compor um paralelismo antes, eu vou ter que estabelecer o mais próximo, usando este, e o mais distante, usando aquele. Então, vem a notinha. Mesmo adjetivado, o pronome demonstrativo será escrito apenas com T, no exemplo acima, pois foram empregadas duas referenciações. A razão está aqui. Ok? Antes. E, de fato, há paralelismo. Usemos com T para o mais próximo, o demonstrativo aquele, para levar o leitor ou ouvinte ao mais distante. Veja o item 4, 5, 6 e 7. Li Fernando Pessoa. Isto ou isso nos leva à metafísica, às vezes. Fique com a mente voltada para o que eu vou afirmar agora. Nunca o que eu estou escrevendo iria substituir um substantivo. Nunca. Nunca o que eu estou continuando a escrever vai representar um substantivo. Ok? Esses são pronomes neutros. Então, eles nunca iriam substituir um substantivo. Ou representariam uma oração, ou até mesmo um período composto, né? Ou um parágrafo, ou todo um texto, até mesmo todo um texto. Então, se eu dissesse para você, Amélia pediu aos vizinhos calma. Isto iria ser importante. Pronto. Veja, Amélia pediu aos vizinhos calma, ponto. Isto iria ser importante. Se o concurso público afirmar que isto representa calma, está errado. Nunca, nunca isto ou isso iria representar um substantivo. Então, o que iria ser importante? O que Amélia pediu aos vizinhos. Seria isso? Não, levaria a calma. Mas o que seria importante?
Pedi calma aos vizinhos. Tem que envolver o verbo, né? O pedido de Amélia aos vizinhos foi o quê? Amélia pediu aos vizinhos calma. Então, importante seria a ação de pedir aos vizinhos calma e não o próprio termo calma. Ah, Edivaldo, eu poderia substituir por isso? Poderia. Poderia, tá? Então, vamos lá. Fernando Pessoa. Isto ou isso nos leva à metafísica, às vezes. Veja, só há uma oração. Sabendo que isto ou isso nunca iria substituir um substantivo, então não é pessoa que nos leva à metafísica. É ler o autor e não o autor. Como só tem um referente, só tem X, eu posso usar isto ou posso usar isso. Agora, ao dizer no 5, li Fernando Pessoa, este nos leva à metafísica. Agora, o que nos leva à metafísica é o autor. Porque eu empreguei quem? Este. E veja que o pronome está substantivado. Não tem substantivo após. Eu não poderia usar esse com 2 S. Sexto, li Fernando Pessoa. Este escritor nos leva à metafísica às vezes. Veja, agora nós empregamos quem? O pronome compare o 6 com o 7. O pronome agora está adjetivado. Como é que eu sei que está adjetivado? Porque antes, aliás, após o pronome, nós usamos o substantivo. Então, se o pronome mantém relação com o substantivo, ele está adjetivado. Tanto faz usar com T, como usar com SS. Mas, permita-me, só há um referente em todos os exemplos. Porque se eu usar 2 referentes, veja o que vai ocorrer. Vamos usar 2 referentes. Li Camões e li, sei lá, essa, me referindo a essa de Queiroz. Li Camões e essa. Este em prosa, aquele em verso. Veja, li Camões e li essa de Queiroz. Este em prosa, aquele em verso. Veja, este se refere a quem? Aquele se refere a quem? Vamos lá. Camões é X, essa é Y. Então eu vou dizer que este é o Y, que é essa de Queiroz, e aquele é o Camões, que é o mais distante. Não é isso? Eu poderia, neste exemplo, substituir este por esse? Não, não posso. Mas nem se eu dissesse este escritor, não poderia, porque eu tenho um paralelismo. Tá? E aí estou me referindo aos escritores. Agora, se eu quiser me referir à ação de ler, eu diria isto em prosa, seria ler essa de Queiroz, e aquilo em verso, seria ler Camões. Tá claro? Deixa eu ver se você entendeu. Vamos lá. Pois o livro sobre a mesa. Em seguida, declinei-me
a leitura. Isto é agradável. Ponto e vírgula. Aquilo, vírgula, também. Vamos lá. Pus o livro sobre a mesa, é uma oração. Vamos chamá-la de X. Em seguida, declinei minha leitura. Vamos chamar de Y. Isto e isso. Eu empreguei pronomes para representar, obviamente, o paralelismo. Não é isso? Isto e aquilo. Não poderia usar isso. Mas já sou sabedor de que o que está sendo demonstrativo aí, isto e aquilo, representam orações. Bem, isto é o mais próximo. Declinar-se a leitura é o que é agradável. Então, isto representa Y. E aquilo também é agradável. Aquilo representaria X. Ok? Bebi champanhe. Isto é bom. Ora, aqui eu poderia usar, só tem uma oração, não é isso? Só tem uma oração. Eu poderia trocar por isso, ambas corretas. Ao dizer, bebi champanhe, este é bom. Agora, eu não me refiro à ação de beber champanhe. Eu me refiro ao próprio champanhe. Cuidado, champanhe é uma palavra masculina. Ok? E aí não dá para substituir este por esse, porque o pronome está substantivado. Tá claro? Bem, até o próximo bloco.